Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos dos Santos, doutorando aqui do PPGEC da Unijuí. E no episódio do nosso podcast Consciência estaremos conversando hoje com a professora Catiane e a ambientalista e ex-professora também da Unijuí, Francesca. E elas estiveram em Manaus participando do 8º Congresso Internacional de Educação Ambiental, que vai ser um pouco do foco da nossa conversa de hoje. Então, professoras ambientalistas, né? Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. A professora Francesca participando novamente, seja bem-vinda novamente. Então, para a gente começar, vocês poderiam estar fazendo uma breve apresentação, né, de onde que vocês vieram, onde que atuaram e atuam como professoras, né, para o pessoal que está nos ouvindo poder conhecer um pouco melhor vocês. Então, sejam bem-vindas. Obrigada, então. Sou a professora Catiane Oster, sou formada em Geografia pela Unijuí. Então, eu sou nomeada no município de Juí e pelo estado do Rio Grande do Sul. Atuo, então, na educação básica. Há alguns anos já acompanho o Fórum da Agenda 21 e a temática da educação ambiental, ela me acompanha desde a graduação, né? Então, com uma ênfase na comunidade, na ideia de a gente ter cidadãos atuantes, conscientes, sensíveis para essa questão da educação ambiental. Tá certo. Professora Francesca? Então, eu sou, em ordem, né, cronológica, ambientalista, bióloga e professora, porque me identifico como ambientalista desde os 10 anos de idade, a partir do José Lutzenberger, então, de uma reportagem que eu acompanhei. E depois fiz Ciências Biológicas, o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. E, posteriormente, então, passei a atuar como professora, também atuei na educação básica, no ensino médio. Fui professora daqui da universidade de 88 a 2021, quando me aposentei. E sempre, paralelamente ou não, de forma convergente, procurei atuar com educação ambiental e ambientalismo de um modo geral. Certo. Então, vocês estiveram em Manaus e passaram por uma experiência nesse Congresso Internacional de Educação Ambiental. E para começarmos, né, como que foi participar desse congresso? Que impressões vocês trouxeram dessa experiência, especialmente sobre a educação ambiental em um contexto que é global, mas também amazônico, né, local onde o evento aconteceu. Então, se vocês pudessem falar um pouco a respeito dessa experiência para nós. Certo. Esse foi o meu primeiro congresso internacional na área, em poder participar. E é importante citar que é um congresso que acontece de 2 em 2 anos, em países, né, de língua portuguesa. Então, é uma comunidade que se organiza. E foi muito enriquecedor poder participar desses eventos, porque tem uma comunidade que já se conhece, né, que se acompanha há muito tempo, que tem uma experiência grande. E das oficinas, dos minicursos, dos painéis que eu pude participar, encontrei muitos professores, muitos geógrafos, né, que na região aqui não é muito comum eu encontrar os colegas, mas fico feliz que eles estavam presentes, né? Porque se pensa muito, principalmente nas ciências, na parte da educação ambiental, e se esquece um pouco da geografia, ou talvez a gente também não se faça presente. Então, tem os dois vieses, né? E é importante, para mim, ter estado lá para perceber o quão a educação ela é a própria educação ambiental, o quanto ela faz parte de todo esse processo e como a gente precisa ainda sensibilizar os professores e os colegas a participar desses eventos, da temática, a ser sensível para a questão ambiental em sala de aula, nas diversas disciplinas, e nós precisamos de políticas públicas voltadas para isso também, mas com investimento, né? Então, é um grupo muito grande que trabalha, que se doa, que luta para fazer a educação ambiental nos diversos setores, é público, é privado, né? Nas instituições, enfim, e a gente precisa ter uma organização maior
principalmente de governo, que tenha investimentos reais para que nós consigamos atingir todos os grupos, porque se tem muito a ideia, vamos conscientizar as crianças para termos futuros cidadãos. A gente precisa trabalhar em todos os grupos da sociedade, não só nas crianças também. Focar em todos, isso é importante. Exatamente. Eu tenho a experiência este foi o 6º Congresso Internacional de Educação Ambiental que eu participei, e nós tivemos, então, congressos em países e comunidades de língua portuguesa. É importante salientar, porque a gente tem 9 países, mais a Galícia, que não é a língua portuguesa, sim galego, mas eu digo que é o português original, né, antigo. Então, nós tivemos o primeiro congresso em Santiago de Compostela, em 2007, e depois, em 2013, em Cuiabá. E 2015, que foi o primeiro que eu participei, foi em Portugal, numa comunidade pequena. Depois, São Tomé e Príncipe, na Ilha do Príncipe, menor ainda a comunidade. Depois, no arquipélago de Bijagós, na Guiné-Bissau, menor que o Príncipe ainda a comunidade. Depois, em Cabo Verde, né, não tão pequeno, né, em Mindelo. Depois, em Moçambique, né, em Maputo, que também foi um congresso relativamente grande. E o de Manaus foi enorme, considerando a proporção, né, com os outros congressos, porque foram 1.600 participantes, incluindo, eu acho que em torno de 1.200 presenciais. Então, era um evento de uma grandiosidade, que com muitas pessoas do Brasil inteiro, que isso é bem importante, porque é difícil a participação nossa do Brasil, especialmente do sul do Brasil, porque a gente está longe de tudo, chegar em outros países, né? É uma novela que começa muito antecipadamente, tem um custo relativamente alto. Então, a gente tinha uma delegação brasileira relativamente pequena nos outros congressos. E agora a gente teve participantes do Brasil inteiro, em especial, obviamente, da região norte, nordeste, mas também da região sul. E de uma grandiosidade, de uma diversidade de atividades que foram disponibilizadas, que era, às vezes, difícil escolher onde que eu vou agora, porque a gente tinha muita coisa de alta qualidade. Então, e também, talvez a melhor coisa seja a troca de experiências, né? A oportunidade que a gente tem de dialogar, de conviver aqueles 5, 6 dias com as pessoas que vêm desses países, por exemplo, lá do Timor-Leste, que às vezes tu conseguir identificar no mapa onde que fica Timor-Leste, ou dos países africanos, com uma realidade ao mesmo tempo semelhante em termos de países que têm uma grande diversidade biológica, né, mas uma desigualdade social muito grande, como o Brasil, e países da Europa, como temos, então, Portugal e da Galícia, né, que é uma comunidade espanhola, mas que tem uma diferença muito grande em termos sociais, né? Então, eu acho que a riqueza do Congresso é permitir essa integração maravilhosa, assim, de culturas, né, muito diferentes, que a gente tem uma ideia, quando a gente fala, por exemplo, em África, geralmente se fala no singular, mas ela é de uma pluralidade tão grande, que cada nação tem N etnias, assim como o Brasil, que é extremamente diverso. As escalas, né? O Brasil continental são regiões, uma completamente diferente da outra, né? Essa questão da linguística. E ter essa oportunidade da gente estar uma outra região do Brasil. Saímos do sul, muito frio semana, muito frio. Chegamos no norte, então, Manaus, muito quente, é um outro clima, uma outra organização, né, de bioma, o público, as pessoas, né, que fizeram parte, e aí aproveitar e conhecer a região, a gastronomia, né, então muito estar bom. Imerso nesse ambiente. Vai além, né, do que da proposta, né, é muito legal essa
experiência cultural que a gente tem dentro do nosso próprio país mesmo, né? Sim. Vai para cima, já conhece coisas extremamente novas. E assim, dentre toda essa riqueza que vocês experienciaram lá, vocês poderiam trazer principais aprendizados e debates que vocês participaram lá, visto que vocês tinham que escolher qual ir, né, e se encaixar lá na programação. O que vocês poderiam trazer assim para a realidade tanto de Ijuí quanto do Brasil dentro daquilo que vocês debateram lá no Congresso? Eu acho que se firmou e reafirmou, né, durante todo o Congresso, a questão da urgência da emergência climática, que é uma questão urgente. Já se fala emergência, né, da crise climática. Toda a gente teve a experiência, literalmente, no próprio corpo aqui no Rio Grande do Sul ano passado, mas temos essa questão que é contraditoriamente negada, né, por parte da sociedade, por parte dos governos, né, regionais, inclusive, e que temos assim que a gente pode visualizar é a fragilidade do ambiente, apesar daquela grandiosidade que é a Amazônia, que quando a gente chega, a gente fica no avião olhando selva, rio, parece que aquilo não vai acabar mais. Mas quando a gente chega lá, a gente vê a fragilidade daquele ambiente, daquele solo, e a fragilidade social também das pessoas, né? Eu e a Catiane tivemos uma experiência direta com uma comunidade indígena, extremamente fragilizada por estar num ambiente que era uma área de proteção permanente invadida por empreendimento que não poderia, por lei, estar ali. E eles também numa fragilidade social, né, muito grande. Então, a gente conseguiu visualizar isso, é uma coisa bastante impactante. E, ao mesmo tempo, a gente considerar que a gente também tem essa realidade aqui. Talvez a gente, por conta do noticiário, por conta da mídia, a gente acaba olhando mais para longe e não olha tão do nosso lado, que a gente também tem uma fragilidade ambiental muito grande aqui no Rio Grande do Sul, comprovadamente, a partir das tragédias que vivemos o ano passado, a gente pôde, sim, entrar no noticiário internacional, inclusive, né, e termos populações extremamente vulneráveis em termos ambientais e em termos sociais, né? Então, eu acho que essa foi uma lição muito grande que nos conecta, né? Todas aquelas... a nossa realidade local com a realidade amazônica, sim, e com a realidade global. Então, essa conexão, para mim, ficou muito presente. Exato. E aí nós temos que, nesse olhar mais amplo, a gente reafirma através da Carta de Manaus, né, que foi um documento final ali da conferência em si, que é a centralidade da educação ambiental como um instrumento estratégico e ético, né, à frente da emergência climática. E aí, então, para a sala de aula, eu trago a educação ambiental crítica, que você ter esse olhar é muito mais do que fazer uma horta na escola, do que separar os resíduos na escola. Você precisa olhar para o local. Você tem que ter essa referência do município. O que acontece na cidade? Como é que está essa questão? Por exemplo, nós tivemos, nesse ano, a revitalização, o projeto, né, da revitalização dos arroios urbanos. E isso interfere em toda a comunidade escolar, de todas as escolas. E é importante nós estarmos atentos a isso. E como é que eu posso trabalhar isso na escola? Como é que eu posso estar engajando os meus alunos? Porque eu trabalho em regiões que são periféricas e os alunos vivem essa realidade e eles conhecem isso. E às vezes eles não se colocam como atores sociais nesse processo também. E aí, então, nós enquanto educadores, professores, nós precisamos estar ao lado de uma educação ambiental mais crítica, mais consciente, e fazer com que os nossos alunos eles partam para esse olhar também.
A gente não precisa ir longe. Claro que o ir longe nos fez olhar para a nossa realidade. E aí nós temos uma região que também é de matriz indígena, e nós temos também essas questões dos nossos povos aqui, com precariedades e uma invisibilização muito grande em relação a isso. E aí, então, estudamos a Amazônia, os povos de lá e os nossos, como estão, quem são. E se pararmos para avaliar toda a nossa contextualização, o nosso passado, nós somos indígenas. O nosso ser, o nosso fazer, falar, ele é indígena, ele é formado por esses grupos. A nossa região, preponderantemente, nós temos um patrimônio mundial aqui, né? E pessoas vêm de longe, escolas vêm de fora, e nós vamos também visitar, nós conhecemos as aldeias indígenas, e como é que está a questão do bioma na nossa região. Trabalhamos isso, conhecemos isso, tivemos a enchente, Ijuí não foi atingido. Foi atingido, talvez a área urbana não tanto, mas a área rural muito mais. E quanto impactou isso na realidade do município e da região? Isso tudo são pontos que podem ser trabalhados na sala de aula pelas diversas disciplinas em si. Então, a gente precisa, enquanto professor, ser sensível a isso e, enquanto gestão, sensibilizar para essas questões também. Certo. E quanto ao seu trabalho que foi apresentado lá, né, a professora Francesca, como que foi assim a recepção que tiveram lá? Então, o trabalho que eu apresentei, na verdade eu apresentei 2 trabalhos, né? Um junto com a professora Maria Cristina e a professora Vídica, né, do PPGEC, e outro com companheiros de outros congressos, né? Que esse que eu vou falar, porque eu acho que depois a Maria Cristina vem e pode falar também sobre o trabalho compartilhado. O trabalho apresentado lá foi Educação Ambiental em Movimento, Grupo Na Marcha, que, na verdade, é resultado de uma experiência que tivemos em Maputo, Moçambique, no congresso passado, quando fizemos as visitas técnicas que o congresso proporciona, que são as imersões nas comunidades locais. E a gente fez um grupo, eu fui trabalhando com, basicamente, muitos jovens de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, Príncipe, né? Principalmente dos países africanos ali, em que tivemos essa imersão numa comunidade de Namacha, que é uma nação que fica na fronteira entre 3 países africanos, né? África do Sul, Moçambique e um paísinho bem pequeno que fica no meio da África do Sul, que agora daqui a pouco não vou... Lesoto. Eu acho que é Lesoto. E é uma nação que foi fragmentada no Acordo de Berlim no século XIX, final do século XIX, início do século XX, em que os países europeus repartiram a África entre Inglaterra, Bélgica, Portugal, Espanha, né? E que não consideraram, né, não tiveram o menor respeito sobre aquilo que já existia na África. Então, esse grupo na Marcha, que a gente se denominou assim, a gente acabou formando laços muito importantes de amizade e continuamos 2 anos depois ainda nos comunicando praticamente diariamente dos vários países que participaram. Então, a ideia é de fazer uma troca de experiências, né, entre esses educadores ambientais. No caso da África, né, dos países africanos, a grande parte eram jovens, muito jovens, e que de uma vitalidade, de uma alegria trabalhar com eles, assim, que foi muito impactante, e a gente resolveu contar a nossa experiência lá. Então, o meu foi um relato da experiência, mostrando que as conexões ficam, né? A gente fez os laços num dia e continuamos amigos
para sempre os melhores amigos. Então, a gente continua. Apesar do fuso horário dar certos problemas, né? Sim. 4, 5 horas de diferença dá problema, mas a gente se comunica praticamente todos os dias para trocar experiências, né? Recentemente, Moçambique teve um processo de tentativa de golpe de Estado a partir da eleição, né? Então, eles estavam muito fragilizados em relação a isso, né? Contando, assim como nós tivemos há 3 anos atrás, também uma tentativa. Então, a gente troca experiências, né, nesse sentido, e sobre questões socioambientais mesmo, né? Então, das nossas fragilidades e das nossas perspectivas, né, de como lidar com isso. Bem interessante, né? E assim, o contexto de Moçambique lá, eles também possuem as universidades públicas, assim como no Brasil? Como é que é? Qual que é esse convênio que tem do evento com as universidades lá? Então, o evento ele é promovido pela ASPEA, que é a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que foi a iniciante, mas que existe uma rede que foi sendo formada a partir das universidades dos países de língua portuguesa e comunidades, porque daí integra o pessoal da Galícia também, e de algumas comunidades que são aquelas cidades, Moa, que ficam na China, na Índia, que são cidades que falam português, que foram mini colônias, eu acho, né? E que conectam essas pessoas. Então, sempre o evento tem essa parceria das universidades locais. Nesse caso, aqui no Brasil, foram universidades do Amazonas, mas também a Universidade Federal do Paraná, a Universidade de São Paulo, né? Que tem sempre a participação, né, tanto também dos ministérios. Mas é importante dizer que existe essa rede Luso de educação ambiental e que ela, a cada ano, ela é fortalecida, né? E dá uma base muito forte para todas as conferências, todas as atividades que o Congresso faz, né? Geralmente, o país que organiza, né, tem, obviamente, maior quantidade de entidades envolvidas e tal. Mas sempre tem essa participação, por exemplo, da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que também financia uma parte do Congresso, né? A RBEA também. A RBEA, que é a Rede Brasileira de Educação Ambiental, que então reúne várias entidades, várias universidades e outras entidades não de ensino superior, vamos dizer assim, né? Que participa dessa rede que ajuda a construir os congressos. E nesse congresso, como a gente teve muitas oficinas e minicursos, eles vieram a partir das universidades. Então, muitos doutorandos, né, os novos pensadores, vou chamar assim, né, trazendo seus trabalhos, compartilhando saberes, trocando essas experiências. E a partir disso, a gente acaba também construindo esses novos espaços de trocas. E aí, então, nós temos já hoje pelo e-mail, e aí um recebe, compartilha, e tem mais um dado, e assim a gente vai fazendo essas trocas. E isso é enriquecedor, porque aí tu começa a partilhar, eu aqui do Sul, e aí com o pessoal de São Paulo, e já está o Amazonas junto, a fundação da região do Cerrado, e a gente vai trocando essas noções de um país tão vasto. E também uma coisa que chama atenção, assim, que foram muitas organizações não governamentais que participaram ativamente do Congresso, não só como oficineiros, né, e facilitadores, mas com palestras, né, painéis, participaram dos painéis. Então, não é só um congresso para as universidades ou fechado, das universidades. Né, não. Grupo de pessoas, Existia, então, participação da comunidade também, que traz os seus saberes. Uma das coisas mais legais do congresso que a gente teve permanente, uma atividade, foi uma exposição de bordados feitos por mulheres em várias comunidades onde o IBAMA atua, a partir de um trabalho do IBAMA e do ICMBio,
e as bordadeiras bordando a realidade dos seus biomas. Um negócio absolutamente maravilhoso, porque só olhando as fotos a gente fica enlouquecido, né? Cada dia que a gente chegava, descobria que tinha um pedaço do bordado que representava uma comunidade. Então, uma coisa muito legal. Além da Feira da Biodiversidade, onde tinha artesanato, comida, né, trabalhos também que eram atividades permanentes ali no Congresso e que a gente ia passando ali todo dia, cada dia ficava mais um pouquinho, olhava mais um pouquinho, pegava mais alguma coisa, né? Que eu conhecia as pessoas, trocava experiência também, né, com eles. Então, uma coisa muito, muito, muito legal. Essa exposição do Fios do Amanhã, a educação ambiental que queremos, é o nome desse mural, na verdade, que foi feito ali. Então, e eles têm de vários tamanhos, de várias estruturas, e para você participar disso, tu percebe a realidade bordada, né? Então, a cultura estava presente também através da educação ambiental. E o bonito é justamente essa troca ali na feirinha da sociodiversidade, né? Ali que a gente pôde, naquele momento de você achar alguma coisa manual de alguém, as comunidades do entorno, eles têm muitas associações na região, né? Por exemplo, a AMISM, que é a Associação das Mulheres Sáteras Maués. E é uma forma da comunidade, mesmo sendo urbana, é uma comunidade indígena que ainda produz os seus saberes e reproduz isso, ensina para as novas gerações e achou uma forma de comercializar isso, né? Então, é um viés empreendedor deles nisso. Sem perder as suas, né, características específicas da sua cultura. Muito, muito legal. Então, o Congresso ele abordou temas como a emergência climática, compromissos internacionais e uso de linguagens artísticas como o cinema na educação ambiental. E o que mais chamou a atenção de vocês e que vocês acham assim, que podem inspirar as práticas locais aqui com essa questão né, da cultura, do cinema, linguagens e tudo mais? A gente teve lá assim, também permanente, tinha sessões de filmes numa parceria com a Mostra Ecofalante. E é importante dizer assim que nós da AIPAN é uma parceira da Ecofalante. Então a gente também é uma plataforma, um espaço exibidor, tanto da Ecofalante quanto das Salas Verdes do Ministério do Meio Ambiente, e que quanto isso pode divulgar trabalhos regionais, porque a Ecofalante ela mostra muitos curta, médias e longa-metragem, mas os curta-metragens que são produzidos às vezes em escolas, em comunidades, e que passam por, obviamente, um processo de seleção, inclusive tem um prêmio Ecofalante, que é anual, então é um estímulo para que as pessoas produzam e mostrem a sua realidade. Local ali, né, que mostram às vezes conflito, estratégias de superação, né? E então o cinema é uma forma, né? Assim como a música, né? A gente também tinha espaços que a gente escutou música muito boa, né? Regional, mas também mostrando um pouquinho daquela realidade. E que a gente tem essa possibilidade aqui em Ijuí também, né? Então eu coloco a IPAN, que é a entidade que atualmente eu trabalho como voluntária, que é um espaço exibidor e que é um ponto de cultura socioambiental. Então, a gente tem também essas coisas aqui localmente em que colocamos à disposição das comunidades que queiram, né? É só entrar em contato conosco. E uma outra questão assim, que eu queria só salientar sobre a questão da emergência climática, eu fiz algumas anotações para tentar não esquecer e tentar ser mais objetiva, né? A questão de que a educação ambiental ela deve ser cultivada como uma construção social e popular, considerando diferentes espaços que devem estar sempre conectados, né? Então, a emergência climática, ela já é há alguns anos que a gente vem percebendo isso, né? Que é o tema
prioritário e que acaba congregando todos os outros temas, né? E falando em questão socioambiental. Então, para além dos espaços oficiais que a gente tem em escolas, né? Todos os níveis escolares, a gente precisa ter políticas públicas que sejam participativas, considerar que é uma amplitude tão grande que interfere, contempla todas as atividades humanas, né? Hoje a gente não pode pensar em sair de casa sem saber como é que vai estar o clima, né? Sim. Ou a reviravolta que vai dar, que hoje de manhã, quando eu levantei, tinha um baita sol e depois já veio a ventania. E o frio. Né? A gente saber o que vai levar para fora de casa. E deve ter como base, então, que a Catiane já colocou, né? O pensamento crítico, inovador, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Ela pode ser formal, não formal, informal. Ela é individual e coletiva. Não adianta a gente pensar que para escovar o dente eu tenho que fechar a torneira para não gastar água. Se nós temos um sistema do agronegócio, por exemplo, que não poupa água, ou que só lembra que tem que ter água quando falta água, né? Que é um modelo que a gente tem na maior parte do Brasil, né? Aqui na nossa região, bastante presente. Então, todos os anos a gente passa pela estiagem. Às vezes, como se repete ano a ano, a gente talvez possa subir de nível para seca e não mais só a estiagem. Sim. Nós já tivemos aqui entre 2022 e 2023 8 meses de estiagem, que não é mais a mesma estiagem de 20 anos atrás, né? O sol parece que está mais quente. Quer dizer, os efeitos são maiores em função das fragilidades que vão sendo somadas, né? E aí tu não pode só cobrar um banho mais curto da população quando tu não tem esse cuidado com o ambiente em si. A gente é parte do planeta. A gente vive dele, a gente vive nele. E aí não adianta a gente não cuidar e querer abrir novos poços, perfurar novos poços no interior para que tenhamos a irrigação se a gente não tem essa contrapartida. Então, acaba sendo um pouco irônico, né? Cobrar da população, fecha a torneira para escovar o dente, aí você toma um banho mais curto, usa o balde para lavar o carro. E a gente tem políticas que permitem que grandes indústrias se apropiem dessa água, inclusive produzam a falta para a população. E nós temos novas propostas de construções industriais no Brasil em regiões de escassez hídrica. Pensando somente em você trazer uma grande indústria, você não pensa no bem-estar da população. Tem várias as big techs que estão chegando. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem uma proposta para Eldorado, né? Que ficou 90% do território embaixo d'água ano passado. E que tem uma big tech que está se instalando lá, provavelmente vai se instalar, e que vai usar mais energia do que o Rio Grande do Sul inteiro. Né? Então, como que acontece isso? Né? Em prol de quem? Quem vai ganhar? Vai ter geração de 5 mil empregos, diretos e indiretos. Mas nós vamos ter milhões de pessoas que vão sofrer com essa questão. Porque se não chover, não tem luz. Exatamente. Nossa matriz, né? A nossa matriz energética depende da água que cai do céu. Exato. Porque a gente não tem esse poder de reservação de água para geração de energia. E para ainda a questão do solo, da irrigação também, né? As práticas agrícolas ainda estão muito aquém no sentido da conservação da água. Ou, entre aspas, da produção de água em âmbito local, né? A preservação das nascentes, a recuperação daquelas que já estão degradadas, né? Então, essa questão de que a educação ambiental ela tem que ser individual, porque cada um tem o seu papel e deve ter a sua consciência e a sensibilização, mas ela é, sobretudo, coletiva, né? E que também a educação ambiental ela não é neutra, ela é política, é um ato político. Quando a gente toma a decisão por uma PL que foi recentemente votada, foi vetada em parte pelo Executivo
e voltou então para o legislativo, que vai estimular ou vai legalizar aquilo que já é feito, que é a degradação ambiental. Tanto que ela é chamada de PL da devastação e que não foi suficientemente discutida com toda a sociedade. Porque as audiências públicas, eu sou uma pessoa que participo frequentemente de audiências públicas locais, geralmente são audiências não para ouvir o que a população tem, mas sim para ouvir o projeto que o executivo apresenta. E praticamente não tem espaço para questionamentos. Então, no caso da PL da devastação, foi isso que aconteceu, né? Foi votada em regime de urgência, né, na Câmara e no Senado, foi pro executivo que 60 e poucos artigos foram vetados e modificados, mas tem outros 400 e tanto que continuam ainda preocupando, né? Principalmente a questão do licenciamento ambiental. Isso a nível federal. Se a gente for olhar a nível estadual, ao longo dos anos, a gente também teve essas mudanças, né, de lei e esse enfraquecimento da proteção e preservação da natureza aqui no nosso estado. E nós que estamos severamente sendo massacrados, literalmente, pelas questões das mudanças. Nós temos uma proteção na nossa região, a nível ainda de nuvens de chuva que vem da região amazônica. Mas o desmatamento lá está muito longe. Não, se a gente não tem esse olhar mais global, a gente não percebe o quanto a gente depende do todo, do coletivo. E aí, essa é a grande questão, assim, a gente olha tudo pro nosso, né? E o meu, mas eu não tenho a ver com isso, não sou eu que estou desperdiçando. Mas na minha casa eu separo os resíduos, eu participo da coleta seletiva. Mas se você não sensibiliza o outro, se você não engaja, você não traz, você não compartilha isso, acaba ficando um guerreiro de uma espada só ali, né? E aí tu tens essa questão que o que é o licenciamento ambiental? A população entende, eles fazem ideia do que seja, o que está sendo alterado, e de novo, grande parte do nosso cotidiano, você tem muitas horas de trabalho, você vem cansado para casa, aí você não quer discutir política, e as pessoas não entendem que todas as nossas ações são políticas, né? A gente tem que separar o partidário, muitas vezes, mas é político também, e aí você tem que perceber isso. Exatamente. Muito questão da equidade, solidariedade, respeito aos direitos humanos. Hoje a gente tem uma grande quantidade dos refugiados, são refugiados ambientais. Além dos refugiados de guerra, temos aí 2 grandes guerras, grandes conflitos, mas temos refugiados ambientais no próprio Rio Grande do Sul. Né? Nós fomos uma cidade que recebemos refugiados ambientais da região dos vales e da região metropolitana. Que muitos ainda não têm também aonde, né? Não tem o lugar para voltar, né? Exatamente, porque não tem, se perdeu. Fazer, né? Então essa questão da gente olhar para o outro, ser solidário, ter respeito às diferenças culturais também, né? Sim. Então, essa é uma questão que a educação ambiental... Veja como a educação ambiental está em tudo, não é só falar dos bichinhos. Mas essa é a questão, ela é a própria educação. O ambiente em si é a educação. E se nós trabalharmos, olharmos, ela é interdisciplinar e ela é transversal. Então, ela perpassa por todos os eixos. É muito interessante, né? E a própria teoria da atividade vai dizer que o homem modifica o ambiente modifica o homem, modifica a história do homem, né? Porque o homem que nasce vai nascer a partir daquele ambiente modificado, aquele novo ambiente. E aí, que ambiente a gente está deixando, né? Que ambiente vai ser esse que o outro homem vai nascer? E qual a história, né? O histórico cultural que ele vem das gerações anteriores para ou mudar esse ambiente para algo melhor ou para seguir na degradação, que nem vocês estavam falando, né? E isso é um pensamento que eventos assim nos fazem repensar, fazem avançar nesse pensamento. Talvez vocês devem ter notado os avanços que ocorreram na parte de educação ambiental a partir da participação de vocês nesses eventos. Ou o que se pensava 20 anos atrás é a mesma coisa que hoje? Talvez não, né? Porque esses eventos fazem a gente avançar nessa discussão.
alteram, por exemplo, também políticas públicas, né? Que impacto esse evento tem para a criação de novas políticas públicas a respeito do meio ambiente. Então, tudo isso vai ter um impacto, né? Vocês também, a própria ministra do meio ambiente estava presente no evento, né? Sim. Então, muito do que se discute nesses eventos vão moldar também a questão das nossas políticas públicas, né? E que vocês veem e notam que existe muita contradição ainda, né? Muita coisa que está acontecendo que não deveria acontecer. Muito, e a pressão popular, ela vem justamente desses encontros, né? E é importante nós termos isso ainda sendo feito, porque são políticas públicas que nos dão essa qualidade de vida ou não, e aí nós temos essa situação. Quais são a nível municipal, né? A gente visita, a gente foi para Manaus, a gente viu áreas muito bonitas, regiões muito organizadas, a gente viu muitas favelas, a falta de estrutura, acesso, escola. Coleta de lixo, foi uma coisa muito visível o nosso dilema. Lá, né? O nosso dilema, porque lá não, oficialmente tem coleta seletiva, mas a empresa não coleta. Pelo sistema de forma deles. Separada, né? Pelo sistema. Pelo sistema deles. E aqui a gente tem, ao mesmo tempo, desde 2007, em Ijuí, temos coleta seletiva. Temos o caminhão que passa, né? 3 vezes por semana na minha casa e coleta o lixo úmido ou lixo orgânico, que chama. E 1 vez por semana o reciclável. Mas a taxa de coleta dos recicláveis é extremamente baixa em Ijuí, pelo tempo que já tem. Nós vamos fazer 20 anos de coleta seletiva, agora em 2027, e nós ainda temos, assim, muito aquém do que poderia. Temos aí as associações de catadores que fazem um trabalho hercúleo, né, porque eles para receber o lixo o resíduo já separado, no entanto, chega lá misturado, sujo. Tem que separar tudo de novo. Tem que separar tudo de novo, numa condição que insalubre. Só quem vai lá visitar ou que passa um dia de catador pode ter noção do que significa isso. Sim. E é um trabalho não remunerado, que é pior ainda, né? Que eles não recebem para fazer esse trabalho. Eles utilizam o resíduo que tu vai liberar na tua casa. Mas eles já recebem o lixo, mas é o lixo que tu descartou. Sim. Entendeu? E você não quer trabalhar com a tua obrigação. Não faz mais que fazer essa separação. Tá na lei. E eles recebem, às vezes, assim, coisas que... absurdas. E a gente já tem. Então, isso que Ijuí ainda é um dos municípios que tem o maior nível educacional, melhor de se viver, que é a propaganda. É uma cidade educadora. Uma cidade educadora que tem esse problema, né? Tem as escolas todas, com certeza, sejam elas públicas ou privadas, elas trabalham a questão da separação dos resíduos. E a criança sai da escola e vê que não é bem assim, né? Que na realidade, seja na sua casa, seja do vizinho, que não existe essa cobrança para separação dos resíduos. Então, a gente, por exemplo, na Agenda 21, é um tópico que vai e volta a questão dos resíduos. Ano a ano se discute, se traz secretário, foi secretário, vem secretário, né? E explica como é que acontece, qual a política, mas parece que a gente não tem condição de aumentar essa taxa de coleta seletiva, que é uma coisa ridícula e absurda, né? Como que a gente não consegue? Há tanto tempo. Não dá, não tem Como é que não né? funciona? Como é que não funciona? Não, exato. E assim, se a gente for desde a Eco 92, Rio 92, então assim, quando teve o grande evento no Brasil e se trouxe essa questão do cuidado com a natureza, né, degradação ambiental, as mudanças do clima, então não é nenhuma novidade. A Base Nacional Comum Curricular também traz isso, tem em todas as disciplinas, os eixos, as competências, as habilidades, o separar os resíduos nas escolas, isso é praxe, isso é prática, né, rotineira. E aí, quando tu tenta uma atividade um pouco diferenciada, que tu precisa agregar a família, aí tu já é barrada. Porque você não pode levar demandas para casa, a família tem dificuldade de entender e... Para que eu vou fazer isso? E a gente tem que entender que aí vem a responsabilização. Você é responsável pelo teu resíduo.
a prefeitura, enquanto órgão público, ajuda nessa... A gente paga, inclusive. Exato. Então, você paga no teu IPTU, pela tua coleta, e a prefeitura ajuda na organização do destino disso. Né? Então, a gente tem as associações no município, e que é uma economia circular, e elas utilizam essa separação para a sua renda, e isso é importante. Nós ainda temos alguns catadores, né, nas ruas, por N motivos, e tem ainda a sensibilização, a prefeitura busca, as diversas secretarias estão no meio, tenta-se o engajamento, tenta-se ampliar tudo isso, mas a gente precisa da participação ativa da população, dos cidadãos do município, né, de compreender. E não existe botar fora mais, não existe jogar mais fora. E ainda, para além dos cidadãos individualmente, assim, né, ou coletivamente, a gente tem a questão, por exemplo, das empresas que não assumem o seu papel na logística reversa, por exemplo. Né? O copinho plástico, que não é reciclável na prática. Apesar de existir o símbolozinho e tal. É um material reciclável, mas que não é reciclado. Não é reciclado, porque é como é que a gente diz? É inviabilizado. Inviabilizado de se fazer isso. As falsas reciclagens, na verdade, nós temos. Grande parte dos nossos produtos industrializados, eles têm muitas camadas, que misturam muitas coisas. Muitos materiais. E você não tem o que separar com isso. Aí a caixinha de leite, né? Uma das piores coisas é o pessoal vou usar o exemplo da Acata, né? Mas tem a RL4, a RL6, que recebem esse resíduo sem a lavagem prévia. Então, assim, isso é de uma crueldade muito grande. Não tem como, né? Não tem como. Isso derrama dentro da sacola, novo, né? Elas perdem outros produtos que talvez lá possam ser reutilizados, né? E aí, então, tu tens... a contaminação, né? Que acaba... geral. E aí tu tens essa situação que a gente vem enfrentando no município aqui de Juí, sem nós termos a responsabilização ou a participação efetiva das empresas. O que eu faço com a minha lâmpada fluorescente que queimou? Eu tenho que levar de volta na empresa. Mas você tem a nota fiscal? Se você não tem nota fiscal, eu não recebo. Como assim você não se responsabiliza por aquilo que você vende? Quem vende, receber. Pilha, baterias, lâmpadas. Eletroeletrônicos, a gente tem onde fazer um destino adequado. Aqui temos, né, pelo menos 2, 3 empresas que recebem eletroeletrônicos e fazem a destinação. Fora as campanhas que a prefeitura realiza também, né? Então, nós temos, mas precisamos que nos apropriemos disso e passamos a cobrar de fato, né, que essas empresas, vidro, se a gente olhar assim, as garrafas no entorno, não retorna isso não volta para as empresas. E aí acaba o cidadão se responsabilizando e cobrando do poder público que dê jeito que resolva essa questão, né, dos problemas e dos resíduos dos vidros na rua. E aí, de novo, a gente responsabiliza apenas o poder público, que tem parte nisso, mas ele é uma parte. Nós temos que ter um coletivo trabalhando nisso, né? E aí vem muito da atuação do Fórum da Agenda 21 nessas situações, né? Também.